Olá, olá, tudo bem, pessoal? Na aula de hoje falaremos sobre a radiação solar e os efeitos que ela tem no planeta Terra. Então, o que seria a radiação solar? Então, são ali os raios do Sol, né, que saem lá, que o Sol emite e chega até a Terra. A grosso modo é isso, né? E é isso que nós vamos ver como é que funciona direitinho, né? Então, o raio do Sol, ele sai de lá, né, dele, né? Você sabe que o Sol é uma estrela, né, uma estrela de quinta magnitude, onde acontece ali as fusões, fissões nucleares ali, e daí gera energia. E daí essa energia é transmitida aos planetas. E a Terra é o terceiro planeta ali em ordem de afastamento do Sol. Então essas ondas, elas vêm do Sol em forma de ondas eletromagnéticas. Então ali é o nosso primeiro item aqui, né? Forma de ondas eletromagnéticas. E essas ondas eletromagnéticas, elas têm comprimentos variáveis, mas predomina o comprimento longo. Então, via de regra, você pode pensar assim como se fossem ondas eletromagnéticas longas, compridas. E daí, como elas têm essa característica, né, de ser comprimento variável, mais próxima de um comprimento grande, né, do que um comprimento pequenininho, a atmosfera terrestre, as camadas superiores, não reconhecem essa onda. Então ela penetra na Terra, né, ela penetra na nossa atmosfera bem fortemente, né, ela penetra totalmente, né, 100% dela penetra na atmosfera. Só que daí quando chega perto da troposfera, né, que daí onde que ela, aliás, um pouco acima da troposfera, né, quando ela chega ali na estratosfera, a camada de ozônio já começa a filtrar, desculpa pessoal, os raios ultravioleta, né? Começa a filtrar os raios ultravioleta. E aí quando ela chega na troposfera, as nuvens refletem já 30% dela. Então dos 100%, 30% já é refletido pela troposfera. Um pouquinho. Então sobra ali mais ou menos 60 e poucos por cento que vem para a Terra. E aí essa porcentagem que vem para a Terra, alguma parte é absorvida pelo solo, absorvida pelas folhas, absorvida e refletida também pela água, pelas calotas polares um pouquinho. E assim que funciona mais ou menos o mecanismo aí da radiação solar no planeta. O comprimento variável tendendo para maior. Influência no planeta, né? Que tipo de influência que tem essa radiação? Poxa, é toda, né, gente? A gente sabe que devido a essa radiação solar é que a gente consegue viver, né? É por isso que tem vida no planeta, porque senão não ia ter, né? Então é por causa dessa radiação solar. E daí ela influencia lá no... A Terra faz, né, a atmosfera, o efeito estufa, que daí a gente consegue viver de dia, viver de noite com esse calor, não é nem tanto sol, nem pouco sol, daí controla, né? Então, primeiramente é responsável pelo aquecimento, né? Isso acho que não teria ninguém que não ia marcar uma dessa, né? Todo mundo sabe disso. É responsável também pela fotossíntese, né? Então, quando você vê lá aquelas aulas de biologia, onde os professores falam lá sobre botânica, e a fotossíntese é muito importante, e é mesmo, né? Você tem que lembrar que, mas tudo isso se deve também, então, aos raios do sol lá, que eu aprendi na aula de geografia. Muito bem, né? Tudo tem a ver. Por isso que até tem uma matéria na faculdade que se chama biogeografia, né? Porque é tudo unido, a geografia com a biologia. Ela influencia no clima também, essas ondas eletromagnéticas, né? Claro. Por isso que a gente sabe que tem climas mais quentes, climas mais frios. E aí a gente aprende, né? Por que tem clima quente e clima mais frio, devido lá à inclinação do eixo da Terra. Algumas partes pegam mais sol que outras, né? E daí influencia também nas paisagens. Porque você aprende em botânica e também na fitogeografia a característica das plantas. Então existem plantas que gostam mais de sol, tem plantas que gostam de pouco sol.
E aí você aprende tudo isso quando você aprende as paisagens do planeta, né? Você vê na região polar, quase lá, né? Atravessando o círculo polar ártico, lá no norte da Europa, tal, já tem a tundra. Então, tundra é um tipo de vegetação que se acostuma com aquele pouco sol, né? Ou com o sol bem de vez em quando, como tem lá. Aí, nossa, na parte equatorial do planeta, meu Deus do céu, tem muita vegetação. Tem a Amazônia aqui no Brasil, a floresta do Congo lá na África. Por quê? Porque quanto mais calor, quanto mais na região equatorial do mundo, mais biodiversidade tem. Então por isso que no meio do planeta tem muito mais biodiversidade. E aí fica todo mundo de cabelo em pé, né? Quando sabe que a Amazônia está sendo devastada. Então muda muito as paisagens. E essa radiação, ela tem muito a ver com a latitude, né? Então nunca pode esquecer disso. Então a latitude tem tudo a ver com a radiação, como a gente estava falando agora há pouco. Então no meio da Terra, ali, né, onde que é o Equador, onde que a latitude é 0 graus, ali tem muita biodiversidade porque os raios solares incidem perpendicularmente quase ali. Ali é muito sol mesmo, o raio do sol pega em cheio, né? Mais vezes do que outras partes da Terra. Você veja que lá nos polos o raio do sol quase nem chega direito, né? O verão dura muito pouco, né? E ainda não é um verão, né? Então quanto mais próximo do Equador, mais sol. Então a radiação, ela incide no planeta com um ângulo diferente. Inclusive vocês têm aí na apostila uma gravura, né? Uma figura que explica bem certinho isso aí. Então tá bem bacana ali essas explicações. Beleza? E na tua apostila também aparece ali um pouco, né? Fala sobre temperatura, né? O que é temperatura? É o grau de agitação das partículas no ar aí, né? Das moléculas. Se está muito agitada as moléculas, quer dizer que é quente. Porque no frio as moléculas ficam mais juntinhas. Por isso que o ar frio é um ar pesado, né? O ar quente ele é mais leve. Por isso que se põe ar quente no balão para o balão subir. Aí na tua apostila também traz ali o conceito de calor, né? O calor, que ele é transmitido de diversas maneiras, né? Por indução, por contato, por irradiação, olha, o nome são conceitos diferentes, né? Radiação e irradiação. Irradiação é mais aquele espalhamento da radiação. Então tudo tem a ver com o sol e a radiação solar, né? O calor, a temperatura, a transmissão dele. Aí nos exercícios aí vocês vão encontrar mais algumas coisas em relação à radiação solar. Você lembra lá daquelas curiosidades, né? Por que o céu é azul? Ah, porque vem a radiação lá, essa radiação solar, ela vem como um arco-íris, sabe? Os raios são arco-íris, né? Começa lá em uma cor, né? E vai mudando até a vermelha, né? Passa pelo azul, tal. Só que a cor azul do arco-íris, ela é a mais, eu não lembro direitinho a ordem, né? Vocês lembram mais do que eu. A cor azul, como ela está próxima da anil, né? Anis, sabe? Ah, meu Deus. Ela é mais forte do que as outras. Então o raio do sol, quando ele bate nas nuvens, como as nuvens têm muito vapor de água, né, reflete mais o azul do que as outras cores. E diz que o nosso olho também, ele é mais propício a ver a cor azul, né? Ele é mais preparado assim para ver a cor azul. Isso os biólogos ensinam, explicam melhor, né? Então por isso que a gente vê o céu azul. Daí às vezes a gente se pergunta, não, professor, mas e por que final de tarde lá o céu tá meio avermelhado? Por causa que no final de tarde, veja, né, o sol, o caminho que o sol faz ao redor da Terra, né, o caminho entre aspas, né, a gente sabe que a Terra que gira ao redor do sol, mas tem lá aquele movimento aparente do sol, né, que até o sol nasce no leste e se põe no oeste. Então quando ele está nascendo, se pondo, né,
ele não está bem em cima da Terra, ele está, né, dos lados. Nasce e se põe, né? Então daí quando ele está nascendo e se pondo, ele está numa posição em relação à Terra, em relação ao observador, que ele está meio de lado. Então os raios pegam de lado a Terra. E aí os raios acabam que demora até chegar ao observador, e nessa demora o azul vai se perdendo e o raio do sol foca mais no vermelho, que é a vermelho ali, que é as últimas cores do arco-íris. Então daí pega lá no vermelho, o céu fica mais avermelhado por causa disso, fica bem bonito, né? Então essa também é algo que tem a ver com a radiação solar. Outro fenômeno que tem a ver com a radiação solar é a aurora boreal. Já ouviu falar que é tão bonito, né? Lá no norte da Europa, o pessoal olha para o céu lá e fala, nossa, olha as cores que fez ali, né? Também é por causa dessas ondas eletromagnéticas ali da Terra, que se chocam ali com a ionosfera. A ionosfera é uma camada de íons ali da atmosfera, né? A penúltima camada. E daí essas ondas eletromagnéticas do Sol, né, se misturam com essa camada de íons e fazem aquelas cores bonitas lá na aurora boreal. Beleza? Então era isso que a gente tinha para a aula de hoje. Uma aula bem curtinha, né? Essa aula você gostou de assistir, né? Porque é curtinha, vai direto ao ponto, né? Sem muita enrolação. Porque, na verdade, a gente falar de radiação é uma matéria bem difícil, sabe? A radiação, ela é uma matéria de física, na verdade, né? Mais física do que geografia. Onde você acha ali algumas explicações mais a fundo, caso você queira, mas para depois, né? Para vestibular não precisa, gente. Você acha ali no canal do INPE, né? No canal do INPE ali do YouTube, eles ensinam, né, mais a fundo o que é radiação solar e tal. Mas eu não creio que você deva ver agora, né? Só se você tem muita curiosidade mesmo de saber aí sobre as radiações solares. Uma coisa legal também de falar é você pegar essa matéria, né, de radiação solar e já emendar ali com as fontes de energia que você vai aprender também no curso, né? As fontes de energia, a gente tem a fonte de energia solar. E daí a gente sabe que a tecnologia de absorção dessa energia solar está aumentando cada dia mais, né? Uma das vantagens é essa da energia solar. A cada dia que passa, as inovações chegam nesse campo e é muito legal, né? Porque tem regiões do mundo assim que são bem longínquas, assim, né? Regiões onde a energia elétrica não chega direito. E é uma boa saída para essas regiões a energia solar. Então, quando a gente aprende sobre energia solar, a gente vê que tem muitas vantagens e pouquíssimas desvantagens, né? Qual que é algumas desvantagens que tem a usina solar, a energia solar? É quando a variação do tempo, né? Quando está muito nublado, né? Claro que o sol continua lá, né? O sol não sumiu, né? Só que daí, se está muito nublado, as nuvens absorvem ou refletem mais o calor do sol e daí não chega tanto sol até nós. Por isso que os dias nublados tendem a ser menos calor do que os dias onde o céu está aberto, né? Então, quando o dia está muito nublado, aquelas regiões onde a latitude do planeta não ajuda muito, né? Então a energia solar não é muito propícia para essas regiões. E também outra desvantagem é que ela custa muito cara ainda, né? Claro que à medida que vai passando os anos, essa tecnologia vai ficando um pouco mais, entre aspas, assim, normal, né? E daí acaba que vai barateando um pouco, mas ainda é muito caro, né? Dificilmente a gente vê o telhado das casas aí com, a maioria delas com energia solar. E ainda as casas que nós vemos aí com energia solar, as casas funcionam com metade energia solar, metade não, né? Inclusive em alguns lugares a rede de energia até dá desconto para quem usa solar junto, né? Porque daí não sobrecarrega tanto a empresa. Um dos países aí que mais investem na energia solar é a Alemanha, gente, que está totalmente acima do trópico de Câncer. Então é uma região lá onde que às vezes a gente repara que nem é tanto sol como no Brasil, né? Mas é um país que investe bastante nesse tipo de energia. Ok? Façam os exercícios aí, gente. Prestem muita atenção na aula de resolução de exercícios.
e relacionados a esse assunto, que ali vão aparecer alguns conceitos, algumas considerações que talvez, né, nessa aula não apareceram. Aliás, eu lembrei agora, né, um importante é o conceito de albedo. Albedo é a capacidade de refletir das coisas, né? De reflexão do raio solar. Então vamos ver assim, ó, na neve, né, lá nos polos, o albedo é maior do que nas outras regiões, né? Pensa assim, o asfalto. O asfalto ele absorve muito mais energia. O branco reflete mais energia. Então é por isso que no centro das cidades é muito mais calor do que no entorno, porque o centro da cidade tem materiais que absorvem mais o calor. E em algumas regiões o calor ele bate e volta. Por isso que quando a gente está com uma camiseta branca, a gente não passa tanto calor, porque o albedo do branco é maior, né? A capacidade de refletir é maior. Já quando está de camiseta preta, aí você sente mais calor, porque absorve mais energia o preto. Então tem um albedo menor. Ok, gente? Então ficamos por aí. Te aguardo na próxima aula. Até mais!